vamos falar agora sobre o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, com o Marcos Schroeder, que é presidente do ICBA, e a Camila Corradi, que é diretora do Instituto. Obrigado, Marcos, pela participação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Itaberá. Camila, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada pelo convite, bom dia a todos que nos escutam nesta manhã. Saímos, da Semana da Língua Alemã, que é um evento muito importante, que tem um objetivo muito claro, difundir cada vez mais essa língua como a segunda língua aqui dos moradores da região, né? É a segunda língua oficial de Blumenau. É isso aí. E como é que foi essa programação, e como é que está? A gente já teve períodos de maior procura pela língua alemã como a segunda língua? Vamos falar um pouquinho da programação, Nesse ano o ICBA ele teve como intuito, assim como nos outros anos também, difundir a língua e a cultura aproveitando a Semana da Língua Alemã, que fica mais vivo, o tema na cidade e até mesmo no país. E esse ano a gente pensou em eventos onde crianças, adolescentes, jovens e adultos pudessem estar presentes e participando. Hoje, inclusive, a gente vai ter o nosso último evento da Semana da Língua Alemã. Termina hoje. No ICBA, sim, A Semana da Língua Alemã ela segue até o dia 8 de junho, até a semana que vem, eu acho, e hoje a gente faz um evento na Casa Emília para crianças. Então, a gente vai estar lá com uma galerinha de crianças. A gente está com 18 inscritos para brincar com brincadeiras alemãs, para aprender músicas em alemão. Enfim, uma tarde divertida para crianças. Tivemos palestras com o professor Dimas, com a Sara Saad. O professor Dimas falou sobre Tobias Barreto e a Germânia Ideal, se eu não me engano. A Sara Saad trouxe a questão das oportunidades profissionais que a língua traz para quem decide estudar, e também a importância do alemão dentro das escolas públicas, onde ela contou a história dela, Saiu da rede pública, aprendeu alemão lá e hoje tem a empresa na Alemanha. Entre outros eventos de Bretzel, que inclusive teremos que fazer outra oficina, porque alguns ficaram fora. Então, a procura na Semana da Língua Alemã foi bem legal, foi bacana. Só que hoje a gente sente, Marcos, que o ICBA ele já teve muito mais procura para se estudar o alemão. Hoje a gente vem com um resgate, onde talvez as oportunidades de trabalho façam com que as pessoas despertem, Eu acho que hoje a maior motivação dos nossos alunos é ampliar, vamos dizer, para o seu currículo profissional, para ampliar as possibilidades de trabalho no exterior. É isso que está puxando, Isso, e é importante lembrar que é possível aprender alemão depois que a gente está adulto, é possível, eu estou nesse processo, eu costumo dizer que conhecer o ICBA e começar a aprender o alemão dentro do ICBA, eu me sinto muito abraçada pela cultura e pela língua, porque os professores fazem como a gente faz com os filhos em casa, ensinam com aquele carinho, Eu tenho um menino de 2 anos que ele está aprendendo a falar. Então, quando eu escuto a minha professora me ensinando a falar, eu penso, olha, eu estou no mesmo ritmo, eu estou aprendendo a falar, uma nova língua, e me apropriando dela. E é importante que a gente tenha atenção com isso, que sim, a gente aprende depois de adulto. Mas esses pais, que têm crianças pequenas, a gente vai estar abrindo turma ali de crianças a partir de 3 anos. Se as crianças já estão mergulhada a cultura e a língua, quando elas chegarem com 12, 13, assim como a gente tem alguns adolescentes no ICBA, eles já vão estar num nível muito avançado, Então, ter esse carinho também e já ir pensando em expor a criança, a família na língua, porque vai ficar tudo mais fácil. Recentemente a gente teve uma feira aqui de empresas da Alemanha em busca de mão de obra, E a gente viu uma imensa procura, porque é a porta da Europa que se abre querendo ou não. E essa juventude, essa geração toda sonha em, pelo menos, ter uma passagem europeia,
E a língua alemã é muito requisitada. Inclusive nas empresas de tecnologia aqui, é muito comum, nas entrevistas que a gente faz aqui, o pessoal vai lá, olha, tem um monte de vaga, mas tem que saber falar alemão e há dificuldades de se encontrar. Exatamente. A gente pode, assim, porque a Alemanha ela própria, sozinha, é a maior economia da Europa. Se nós somarmos assim mais a Áustria, mais a Suíça, mais Luxemburgo, partes da Itália, uma pequena parte da Bélgica também, a gente vai ter uma população, uma área muito grande, né? É a maior língua falada na Europa. E naquela ocasião, essa feira de empregos que nós tivemos, foram 15 empresas da Floresta Negra, do Schwarzwald, da Alemanha, pessoas que ficaram mais de 2 horas na fila, eram mais de 2.000 candidatos para 80 vagas. Só para a gente ter uma noção. Foi muito grande a procura. E aqueles que tinham a formação né, já certificado no idioma alemão, as possibilidades para que eles sejam empregados é muito grande. Então, isso é um recado agora para quem está nos ouvindo, para você próprio, ou o seu sobrinho, o seu afilhado, o seu filho, o seu primo. Converse com ele, incentive, estimule para que ele aprenda alemão. O currículo dele vai para um outro patamar, as possibilidades de estágio, de um mestrado, uma formação no exterior, que seja temporária ou em definitivo, elas são muito maiores. Ela se abre uma gama bem grande de possibilidades para o seu futuro profissional. É muito importante pensar nisso, né? Os pais também terem essa noção, visão de futuro. E o que significa, por exemplo, como é que vocês enxergam, né, essa questão de nós termos escolas bilíngue na rede pública municipal, né, oferecendo, oportunizando isso para as crianças, já lá no ensino fundamental? É um passo da política do governo municipal de extrema importância, certamente muitos desses alunos que vão ter o alemão apenas por poucos anos ou, né, um curso limitado, mas já terão a proximidade, já vão ter um grande passo para que depois, né, cada um vai tomar seu rumo, mas a base está pronta. Então isso é muito importante para uma cidade que nem Blumenau, que tem uma indústria e principalmente um setor de serviços cada vez mais diversificado, ter jovens capacitados para se candidatarem e exercerem, né, cargos nas mais diversos ramos né, do exercício profissional, tanto em Blumenau ou eventualmente em algum outro país do exterior. Uhum. Hoje o mundo tende, né, a juventude buscar mais a tecnologia. E a tecnologia parece estar muito associada ao inglês. É natural que todo mundo pense, eu tenho que fazer inglês para entender informática. Mas, na verdade, as oportunidades aqui estão crescendo mais para o alemão, né? Porque temos indústrias instaladas aqui na cidade, né? E novamente pelo fato de que grandes grupos empresariais têm matriz na Alemanha, a possibilidade se abre. Existe uma frase que eu costumo utilizar, eu vou falar em alemão e depois eu traduzo para vocês entenderem. Diz assim: Englisch ist ein Muss e Deutsch ist ein Plus. Ou seja, o inglês é obrigatório. Você precisa saber, né? Hoje em dia, o inglês é uma língua universal, mas o alemão, aí sim, esse é um diferencial. Esse é algo a mais, que você pode se diferenciar dos seus concorrentes para uma mesma vaga. É isso aí. Qual é o papel do ICBA? Então, a nossa grande missão, né, estando quanto Instituto Cultural Brasil-Alemanha, é difundir e propagar, né, a língua, a fazer a manutenção dessa língua, da cultura. Eu costumo conversar com as pessoas, falei para o seu Marcos Schroeder e também para o Hoffmann, que é do Goethe de Porto Alegre, que sim, a gente precisa vender cursos, né? É um instituto, a gente precisa sim estar conectado com a questão econômica para que
haja manutenção desse instituto, mas para além disso a gente precisa, e a nossa missão é encantá-los com a cultura, né? É resgatar essa cultura, é mostrar a beleza que há e as grandes oportunidades que a língua alemã traz. Então a nossa grande missão é propagar essa língua, né? E claro, consequentemente a gente faz a venda dos cursos e ensina, né? Isso mesmo. No ICBA você vai ter todo o apoio de um método, né, com literatura, com os livros, com os professores habilitados. Depois vai poder fazer a sua certificação para tendo o diploma oficial e reconhecido na Alemanha, né, que você tem um determinado nível de alemão. Mas eu vou sugerir àqueles que estão nos ouvindo, você pode começar a aprender em casa, e brincando, por exemplo, com muitas das músicas da nossa Oktoberfest. Sim. Ou com vídeos das histórias infantis dos irmãos Grimm. Então tem uma linguagem mais simples, então você pode levar para o seu filho para mostrar para ele começar a entender um pouquinho do idioma. Então tem diversas formas para isso, para brincar, digamos assim, aprender brincando, e o ICBA está aqui com vários cursos presenciais, online, e até para determinadas áreas do conhecimento profissional, por exemplo, da área da saúde, para enfermagem principalmente, ou da gastronomia, que na Alemanha tem uma procura extraordinária para profissionais que têm o conhecimento alemão, mas formados nesse segmento. A gente não imagina o tamanho da porta que se abre, né? Sem dúvida. E isso é muito importante. Bom, em se falando de cultura, né, qual é o papel do ICBA nesse caso? É uma instituição, é uma escola de alemão, né, aqui em Blumenau, fundada em 57. E está já com, né, vários anos aqui, participa durante todo esse período oferecendo cursos de alemão. Anos atrás, claro, eram todos presenciais, mas hoje nós já temos outras opções que a Camila pode explicar com mais detalhes. Isso, e uma das questões, né, culturais também, e como missão do ICBA, é a gente também romper alguns estereótipos da cultura alemã, né? Então, ter essa propriedade da cultura, conhecer a cultura e passar isso para a cidade também, né? Várias questões culturais, muitas vezes a gente acha a Alemanha é a Oktoberfest. Lá é a festa. Mas o que se tem de tão cultural na nossa cidade? Onde está a cultura alemã quando a gente prepara o nosso café da manhã, que está lá escondidinho, muitas vezes a gente nem sabe. Então, a nossa missão é, muitas vezes, também quebrar os estereótipos da cultura, né? Então, a Alemanha, a cultura alemã... Os países atual, né? Os países que falam alemão também, né, Marcos? Porque tem vezes que a gente fala, mas eu vou aprender alemão para ir morar na Alemanha, porque é na Alemanha que fala alemão. Também, mas existem outros países, e eu gosto muito quando o Marcos cita os países, porque a gente fica, inclusive, uma partezinha da Itália, inclusive, né? a Itália, o norte da Itália, que é o Tirol do Sul pertence à Itália, o Tirol do Norte pertence à Áustria. Mas os dois falam alemão. Então a abrangência é grande. É verdade. E o Marcos citou ali também a questão de cursos, né? Que hoje a gente tem disponíveis. A gente tem curso para criança, que a partir do próximo semestre já vai começar a partir dos 3 anos, porque as famílias estão procurando, né? A gente teve algumas famílias que estão aguardando, porque a gente só aceitava crianças a partir dos 6 anos. A gente fez uma modificação ali, vamos começar a aceitar crianças a partir dos 3 anos de idade. Para crianças, o curso é presencial, porque a gente trabalha a partir de movimentos de brincadeiras, né? Curso para adolescente, para jovens adultos, curso online, curso VIP. Então, eu tenho muita dificuldade em aprender em turma. Eu preciso de um professor, né, que me ensine, que me acompanhe sozinho. Então, tem a opção VIP, tem a opção do ICBA Digital, que é a opção que eu tenho hoje, né, como acesso de estudo. Eu tenho uma plataforma, eu estudo quantas horas por dia eu decidi estudar, então não tem alguém que vai dizer, tu vai estar no nível tal até tal dia. Não, eu vou estudando. Quanto mais eu estudar, mais rápido eu chego no nível. E uma vez por semana eu me encontro com a professora, e daí ela faz toda a conversação, né? Corrige o que eu fiz no curso. Inclusive, tem uma pessoa que comprou o ICBA Digital e ela está super
focada, que ela vai conseguir o certificado até final do ano, porque ela já tem a proposta de trabalho na Alemanha, só que ela precisa da certificação para que ela consiga o visto, né? Então, são várias opções que a gente consegue propor. Temos a opção também do intensivo, né? Aquele que tem um determinado prazo, por exemplo, que tem a proposta de emprego e precisa em X meses estar pronto com o alemão. Também existe essa opção. E possível? Eu acho que a pergunta toda essa é possível? É uma língua difícil de se aprender? Para quem não conhece nada, né? É uma língua difícil de aprender ou é possível você rapidamente conseguir aprender ao ponto, né, de conseguir preencher aí uma lacuna para uma vaga na Europa, né? Temos exemplos concretos. Isso, e como tudo na vida, né? É difícil? É difícil. Quanto que tu vai investir do teu tempo e do teu foco nisso, né? É uma língua que é considerada mais difícil, mas também o Marcos traz uma questão que também me chamou muita atenção. Ela é mais prática. Ela, né, ela junta uma coisa na outra, vai falando, e daí tem a pronúncia. Eu aprendi também, a gente acha tão difícil o alemão, porque quando a gente fala português, a gente treina alguns músculos da face, né, do pescoço, e quando a gente vai aprender a falar alemão, começa a treinar a língua diferente, o músculo da língua é isso, aquele outro, começa a mudar toda essa anatomia da musculatura, e daí tu vai percebendo, não é que é difícil, é que eu não estou treinado para isso, né? A mesma coisa que vai acertar um chute no gol. Se tu não treinar, tu tens mais chances de errar. Então, vai depender do teu foco. Em junho agora, acho que é julho inteirinho a gente vai estar com o intensivo, né? Que a pessoa consegue fazer em um mês e uma semana. A gente até estendeu um pouquinho mais para dar as lacunas para fazer as sinapses, né, de recepção de conhecimento. O A1.1. Então, o que ele levaria 6 meses para concluir, nesse período ele vai conseguir ter a conclusão. E daí ele parte para finalizar o A1 e até final do ano está com o A1 pronto. Então, são intensivos que vai também depender do quanto que você vai se dedicar, né? Camila, você falou que estava aprendendo. Está aprendendo o alemão, né? Você é de onde, Camila? Eu sou de Blumenau mesmo. Nasceu aqui, mas nunca teve contato com a língua alemã? Contato com a língua alemã. Tive contato com a língua alemã, não de casa, mas estive na escola com o projeto Pluris, que eu estudava na rede pública. O que eu percebia nesse contato que eu tive com a língua alemã na escola é que as pessoas, tanto as famílias da época, né, inclusive a minha, eu cito famílias, porque é o meu pai, minha mãe, que não vem de cultura alemã, eles não entendiam a riqueza que era ter o alemão dentro da escola. Então, eu tive esse primeiro contato. Inclusive, quando eu retomei os estudos de alemão aqui no ICBA, no início desse ano, eu falei, tem um lugarzinho do meu cérebro que estava adormecido e eu consigo lembrar de todos os números, eu consigo lembrar como cumprimenta, eu preciso só treinar melhor a pronúncia. Então, fica escondidinho em algum lugar, né? Então, sim, eu tive contato, depois o contato sumiu totalmente e daí retomou com o ICBA. É possível, depois de uma certa idade, conseguir aprender o alemão? Sim. O mais fácil é aprender quando é criança. O cérebro a gente tem mais facilidade. Tem mais facilidade. Mas nós temos um caso agora recente também de uma moça que esteve naquela feira e ela decidiu, e ela colocou isso como objetivo da vida dela, aprender o alemão. E ela está aprendendo muito rápido. A pronúncia dela está muito boa. Também não tinha contato nenhum com o alemão. Isso, nada de contato. Então vai depender muito assim, do quanto que você está focado no que você vai fazer, né? E o porquê que tu está fazendo, mas é super possível. Então, abre uma porta de mercado de trabalho muito grande, pode abrir uma porta para o mercado de trabalho na Europa. Então, a sua segunda língua, se você ainda não tem, pode ser o alemão. Se já tem a segunda, pode ser a terceira. É isso. Claro. E quanto mais, melhor, né? Exatamente. Tá certo. Marcos Schroeder, muito obrigado pela tua participação aqui nessa manhã. Obrigado, eu também agradeço e esperamos, aqueles que tiverem interesse, façam contato conosco lá no ICBA. Obrigado também, Camila, pela participação, né? E como as pessoas podem fazer para entrar em contato com o ICBA? Então, hoje a gente está no Instagram como @icba.blumenau
Temos também um site que é bem legal, bem dinâmico, que é o www.icbablumenau.com. Lá vocês vão conseguir encontrar as modalidades de curso. Tem uma questão ali do curso digital que, se entrar ali, tu já vai descobrir, não é nem do digital, como que tu vai aprender, né? Daí tu vai respondendo algumas perguntas, daí ele vai te direcionar para o melhor curso, para a melhor opção de curso. Então, através do site, através do Instagram, eu acho que é o mais fácil de nos localizar. Agradeço muito também o convite. E vamos lá, né? Propagando cultura. Centro Blumenau, na Rua 15, com a Euclides de Castro. Pois bem aqui pertinho. Obrigado mais uma vez. Ótima semana, Camila. Marcos, obrigado pela visita. Para vocês todos. Obrigado, Thais. Marcos Schroeder, presidente do ICBA, e a Camila Corradi, diretora do ICBA, conversaram com a gente.